Olá, gente, tudo bem? Como estão as coisas com vocês? Que Deus possa estar abençoando esse nosso dia, né? Vamos lá. O assunto da aula de hoje, números racionais. Mas antes de vermos os números racionais, nós vamos revisar os números naturais e os números inteiros. O símbolo dos números naturais é o N maiúsculo com a barrazinha ao lado. E ele recebe o nome de conjunto dos números naturais. Representando na forma tabular, que é essa escrita, fica o N igual, abre parêntese, e eu coloco os elementos separando por vírgula e reticências. Se você quiser usar ponto e vírgula também não tem problema, certo? E quem são os elementos dos números naturais? O zero, que é nulo, 1, 2, 3, que são positivos, e não existe número negativo nos naturais. Também não existe números decimais, que é número com vírgula, números fracionários, raízes, esses tipos de números também não existem. E ele é um conjunto infinito. Normalmente a gente coloca 3 ou 4 elementos e coloca reticências, certo? Isso daqui indica que o conjunto é infinito. Tem um subconjunto desse conjunto, ou seja, um conjunto dentro desse outro conjunto, que é esse daqui, o N com asterisco. Este asteriscozinho aqui, ó, ele serve para excluir o zero do conjunto. Como eu vou retirar o zero daqui, vão ficar esses elementos. 1, 2, 3, infinitamente. Então, qual vai ser o nome desse novo conjunto? Conjunto dos números naturais não nulos. Por que não nulos? Porque não tem o zero, certo? O Z com a barra transversal recebe o nome de conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele tem todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, infinitamente. E ele é acrescido dos números inteiros negativos. Note que a partir do zero, zero é o centro, nós temos os positivos à direita. Cada número positivo tem o seu oposto à esquerda. O 1, menos 1. O 2, menos 2. O 3, o menos 3. O 4, menos 4. E assim sucessivamente. Por isso que ele é infinito para a direita e infinito para a esquerda, certo? Alguns detalhes. Todos os negativos são opostos, ou seja, é o contrário dos positivos. Então, se o 1 é o menor número positivo, o menos 1 é o maior número negativo. Se o maior número positivo é infinito, nos negativos, o menor número é que é infinito. Nos positivos, quanto mais próximo do zero, menor esse número. Quem é maior? O 1 ou o 2? O 1, que está mais próximo do zero. Então, o 1 é menor do que o 2. Já no negativo é o contrário. Quem é menor? O menos 1 ou o menos 2? É o menos 2, porque está mais distante. Como assim, professor? Não entendi. Quem está numa situação pior? Quem deve R$ 1 ou quem deve 2? Quem deve R$ 2. Então, menos 2 é menor do que o menos 1. Nos positivos, quanto mais distante do zero, maior ele é. Quem é maior? O 1 ou o 3? O 3, porque está mais distante. Já aqui é o contrário. Quem é menor? O menos 1 ou o menos 3? O menos 3 está mais distante, então ele é menor. Da mesma forma que os naturais têm subconjuntos, o conjunto dos números inteiros também tem subconjuntos, certo? O primeiro subconjunto que eu vou apresentar para vocês é esse Z com a barra, ou com a barrinha transversal, né, e o asterisco. Este asterisco ele exclui o zero. Então, desse conjunto aqui, eu vou retirar o zero. Vão ficar todos esses aí. 1, 2, 3, infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Então, qual vai ser o nome desse conjunto? Eu não vou colocar o nome conjunto dos números inteiros positivos e negativos. Não. Eu vou me basear, nesse caso, um nome mais curto. Eu vou pelo excludente. Eu vou ver quem eu tirei, que foi o zero. Então, vai ficar conjunto dos números inteiros não nulos. Quando eu digo não nulos, eu quero os positivos e os negativos. Outro subconjunto
É o Z com sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais está dizendo que nós queremos os positivos. Como não tem o asterisco, o zero continua. Então, conjunto dos números inteiros não negativos. Aqui eu não posso chamar de positivos porque o zero não é positivo, certo? Então, conjunto dos números inteiros não negativos. Entre o zero, que é nulo, 1, 2, 3, infinitamente. Se nós colocarmos o asterisco juntamente com o sinal de mais, aí sim eu vou retirar os negativos, vou retirar o zero que é nulo e vou querer apenas os positivos. Então o nome fica conjunto dos números inteiros positivos. 1, 2, 3, infinitamente. Observe que esse conjunto é idêntico a esse conjunto aqui, ó. Certo? Idêntico a esse conjunto. Continuando. Da mesma forma que eu usei o sinal de mais, eu vou usar o sinalzinho de menos. Usei com a barrinha transversal o sinal de menos. Eu estou dizendo que eu quero os números negativos e como não tem um asterisco, o zero vai fazer parte. Então, conjunto dos números inteiros não positivos. 0, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente para a esquerda. Você não vai escrever ao contrário. Você não vai escrever 0, menos 1, menos 2, menos 3, infinito para a direita, viu? Cuidado. Continuando. Z com asterisco, o zero já não vai fazer parte. E o menos. Conjunto dos números inteiros negativos. Ele nem vai colocar o zero, que é nulo, e nem os positivos. Vão ficar só os negativos diminuindo para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente. E o nosso querido conjunto dos números racionais. Quem faz parte do conjunto dos números racionais? O conjunto dos números naturais. Todos os elementos naturais são racionais. Todos os elementos inteiros também são racionais. Eu não precisaria nem colocar esse símbolo. Poderia colocar só o Z. Por quê? Porque todo número natural ele é inteiro. Mas eu coloquei assim para ficar mais claro para você perceber isso, certo? Que outros tipos de números? As frações, as raízes exatas, os decimais finitos e decimais infinitos e periódicos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui, exemplo A, o 3. O 3 é um número natural. Se ele é natural, ele também é inteiro. E se ele é inteiro, ele também é racional. O 3 pertence a todos esses conjuntos. O menos 3 ele não é natural, mas ele é inteiro. Se ele é inteiro, ele é racional. Fração, como diz aqui, frações. As frações são racionais. Então, 5 quartos, ou o contrário, 4 quintos, seria racional. Desculpa. Raízes exatas. Raiz quadrada de 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 4? É o 2. 2 vezes 2, 4. Então é uma raiz exata. Pertence aos racionais. Raiz cúbica de 8. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar o 8? É o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então é exato. Então é racional. Da mesma forma que essa raiz não é natural e nem é inteira, essa raiz aqui também não é natural nem é inteira. São apenas racionais. Até o momento, né? Raiz quarta de 16 é 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Raiz exata. Eu consegui encontrar esse número que está dentro. Ah, professor, dá um exemplo de uma raiz inexata. Raiz quadrada de 3, por exemplo. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 3? Não tem. Raiz cúbica de 9. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 9? Também não tem. Raiz quarta de 10. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 10? Também não tem. Então são raízes inexatas, são diferentes dessas. Continuando. Decimais finitos. É um número com vírgula que tem fim.
Esse daqui 3,5. Pronto, parou aqui no 5. É racional. 3,456. Parou no 6. Então é racional, porque tem fim. Outro tipo de número, decimais infinitos e periódicos. Infinitos é que não tem fim. Então vai ter os 3 pontinhos. E periódicos é porque tem período, ou seja, tem repetição. Aqui, ó, 8,222 infinitamente. Esses 3 pontinhos indicam que o 2 não para de aparecer. Então, se repete quem é? É o 2. Então é racional, pertence aos racionais. Essa forma de escrita também pode ser representada dessa forma de escrita. Coloco o 8,2, que é o número que se repete, e o tracinho em cima. É o mesmo número. Esse tracinho indica que quem está se repetindo é o 2. Nem sempre vai se repetir apenas um algarismo. Aqui no item K, na letra K, 7,35, 35, 35 infinitamente. Quem é que está se repetindo? O 35. Então ele é racional. Da mesma forma que eu usei essa representação, aqui eu também posso. Escrevo 7, o vírgula, quem se repete é o 35, tracinho em cima dele. Eu estou dizendo que esse 7,35, o 35 é infinito. Então ele também é racional. Atenção! Raízes inexatas, que foram os exemplos que eu dei agora há pouco, o contrário dessas, e decimais infinitos, ou seja, que tem os 3 pontinhos, mas que não se repetem, que não tem período, são números irracionais, representados pela letra maiúscula I, com a barrinha ao lado, ou a letra Q, a mesma letra dos racionais, um tracinho dentro e um apóstrofo, uma aspazinha aqui, certo? Esses são os dois símbolos dos irracionais, mas é assunto para outra aula. Virando aqui a folha. Vou colocar aqui um exemplo de um número irracional para vocês verem. 3,141,2 infinitamente. Desculpa aí porque a folha está solta, sem apoio. Esse 1 aqui não está se repetindo. Repete-se da seguinte maneira: quando o número aparece, não aparece mais nada, só ele. Ó. O 2 apareceu, é só ele. O 35 apareceu, é só ele. Certo? Se aqui, mesmo tendo 1, tivesse 4, 4, 4, 4, 4, aí teria período, que seria o 4. Então aqui é um exemplo de irracional. Representação na reta racional. Eu coloquei aqui espaços do mesmo tamanho. Coloquei o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Daqui para cá são os números naturais. E pegando a reta toda, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente, nós temos os números inteiros. Entre o 1 e o 2, bem na metade, tem um 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 0,5, menos 0,5, menos 1,5, menos 2,5, menos 3,5 são as metades. Esses números com vírgula aqui, eles têm fim, são finitos, então eles são racionais, certo? Outros números racionais que eu expliquei agora há pouco, exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, é racional. Raiz quadrada de 9 é 3, é racional. São raízes exatas. Outros números também são o seguinte: o número 1,5, por exemplo, nós podemos escrevê-lo em forma de fração. Juntando tudo fica 15, traço da fração, coloco 1 embaixo, uma casa decimal, uma casa depois da vírgula, coloco 0. Então ficou 10. 15 décimos também é racional. Essa fração eu posso simplificar toda ela por 5. Vai ficar 3 meios. 3 meios também é racional. Agora olha aqui, ó, presta atenção. 0,5, usando esse raciocínio, é 5 sobre 10. Dividindo tudo por 5 vai dar 1 meio. 1 meio é uma metade. Eu tenho 0 e 1. Eu coloco o tracinho aqui no meio. 0,1, 0,5 é a metade. Uma metade daqui para cá. Já
O 3 meios, eu estou dizendo que são 3 metades. Então vamos contar. Uma metade, 2 metades, 3 metades. Ok? Da mesma forma, 5 meios são 5 metades. 1, 2, 3, 4 e 5. Daqui para cá nós temos também as raízes. Ó. Raiz quadrada de 0. 0 vezes 0 é 0. Esse menos eu não posso colocar aqui dentro, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Não tem como eu multiplicar dois números iguais, exemplo, menos 2 e menos 2, vai dar 4 positivo. Não tem como eu multiplicar menos 1 com menos 1, e vai dar menos 1 negativo, então eu não posso botar o menos dentro, o menos vai ficar aqui fora. Aí tem para vocês esse exercíciozinho de fixação, para vocês fazerem, certo? E será corrigido no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.